Você está ao vivo. Eunícia, boa noite. Karina, sejam bem-vindas. Daniele, minha irmã, boa noite. Donió, Larissa, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Minha mãe, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra para nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Bem, meus irmãos, né? Boa noite, primeiramente. Nós terminamos na quinta-feira passada o estudo do livro de Neemias e vamos, né, como já dissemos anteriormente, iniciar hoje o estudo da carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Os irmãos sabem que a carta aos Hebreus ela é uma carta que o autor não é conhecido, né? O nome do autor se perdeu na história, né? Embora muitos atribuam a autoria da carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo, né? Agora, só a título de curiosidade, por que atribuem a autoria a Paulo? Vocês sabem? Vamos lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 é o último capítulo da carta. Lá nas recomendações finais, no versículo 22, 13 e 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra da exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. As pessoas atribuem a Paulo, primeiramente, por causa da linguagem, né? Porque o autor da carta aos Hebreus, como nós vamos ver hoje, né? Não só hoje, mas em todo o estudo, ele era um profundo conhecedor da história de Israel, do Antigo Testamento, né? E aqui nesses versículos do capítulo 13 que nós acabamos de ler, nós vamos ver que ele tinha uma relação íntima com Timóteo, né? Ele vai falar, o irmão Timóteo foi posto em liberdade, e ele vai, né, revelar, né, o autor revela que esta carta está sendo escrita da Itália, né? Então nós sabemos que no ano em que essa carta foi escrita, aproximadamente 60 depois de Cristo, era o período que Paulo estava em prisão em Roma. Então possivelmente seja ele o autor, mas não há como cravar
né, a certeza de que Paulo seja o autor da carta aos Hebreus. O importante, né, é que a carta aos Hebreus ela é uma carta que vai chamar muita atenção, porque ela vai destacar, né, ela é uma carta exortativa e ela vai chamar a atenção para a superioridade de Cristo. Se nós pudéssemos resumir, né, a carta aos Hebreus numa frase, seria essa: Jesus Cristo é superior. Porque vai falar que Jesus é superior, é a revelação superior, é o que nós vamos estudar hoje. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior na sua humanidade, Jesus é superior a Moisés e assim por diante, né? Isso nós vamos estudar nas outras semanas. Portanto, meus irmãos, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. E hoje nós vamos aí estudar o primeiro capítulo da carta aos Hebreus. E já deixando assim, né, bem fixado, né, na nossa mente. A carta aos Hebreus, ela é Jesus Cristo na veia. Jesus é superior. Nós vamos falar do sacerdócio de Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como sacrifício. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior à lei. Então a carta aos Hebreus ela vai trazer toda, né, vai destacar toda a superioridade de Jesus. E hoje nós vamos falar de Jesus como a revelação superior e Jesus como sendo superior aos anjos, que está aí contido nesse primeiro capítulo. Bem, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, né, pedir ao Senhor que esteja nos orientando, né, durante esse estudo, para que nós possamos aí extrair o máximo possível, né, desse capítulo 1 de Hebreus para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor grande Deus, louvado Senhor e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela vida que o Senhor nos concede, pela sua maravilhosa graça, Senhor. Nesse instante em que vamos estudar a tua palavra, a carta aos Hebreus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, nos dando, Senhor, o entendimento, para que nós possamos, Senhor, extrair a tua vontade, extrair, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos escutar a sua voz. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado. Ó Senhor, entregamos em tuas mãos neste instante, Senhor, aquelas famílias que sofrem a perda de um ente querido. Hoje, Senhor, perdeu-se uma pessoa muito querida aqui de nossa igreja, ó Pai, e nós pedimos, Senhor, as suas consolações para a vida desta família, dos familiares, dos amigos, Senhor, que sofrem neste instante, ó Pai. Abençoe aquela família enlutada, Senhor. Esta é a nossa oração e nós colocamos a vida deles em suas mãos. Esteja confortando aquelas crianças, ó Pai, confortando a esposa, a família inteira, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos mais uma vez esse estudo em tuas mãos. Esteja na direção, dê a nós o discernimento, dê a nós, Senhor, as suas bênçãos hoje e para sempre. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Meus irmãos, eu vou ler a primeira parte aí do capítulo 1, né, até o versículo 4, né? E nós vamos aí nos fixar nesse primeiro momento, nesta parte. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Só até aí nós vamos ver essa primeira parte, né? Nós vamos dividir esse primeiro capítulo aí até o versículo 4 e depois do 5 ao 14. Meus irmãos, o que é revelação? Revelação, né? Que aqui nós vamos ver que a revelação de Deus, o título, né? O títulozinho do capítulo 1 de Hebreus é a revelação de Deus. Meus irmãos, revelação de Deus é o ato de Deus comunicar a sua existência e a sua vontade aos homens. Se nós formos, estudar teologia sistemática, ela vai dizer que Deus vai se revelar para nós, vai se revelar ao homem de 4 maneiras. Quais são essas 4 maneiras que Deus se revela para o homem? Que Deus se revelou para o homem. Em primeiro lugar, Deus se revela através da sua criação, né? A natureza comprova a existência do Criador. A criação vai comprovar a existência do Criador, né? Se nós formos lá no Salmo 19, você que está aí com sua Bíblia aberta, você pode anotar ou conferir comigo lá. Se você for no Salmo 19, versículo 1, você vai ver: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Não há som, não há palavra, mas o firmamento e a criação revelam a glória de Deus. Então essa é uma das formas, a primeira forma de Deus se revelar, né? A segunda forma, Deus se revela na consciência dos homens. Há uma lei divina gravada no coração do homem. Romanos, anote, porque você pode estudar isso depois. Romanos, capítulo 2. A Bíblia se explica. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela se explica. Ela é autoexplicativa. Tudo está na palavra. Você só precisa saber procurar, ter as ferramentas certas. A Bíblia é como uma caixa de ferramentas. Se você sabe qual ferramenta usar, onde usar, você vai descobrir e desvendar qualquer mistério. Romanos, capítulo 2, 14 e 15. O apóstolo Paulo ele vai escrever: quanto, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está dizendo aqui? Aqueles que ainda não tinham conhecido a Jesus, que ainda não tinham tido um encontro com Jesus e com o Evangelho, já viviam pela sua consciência, por algo que já estava plantado no seu coração, de uma forma semelhante à lei. Já eram bons por natureza, de uma forma semelhante à lei. Então vai dizer também que Deus vai se revelar pela Bíblia, pela palavra dele revelada, pela palavra escrita. Então Deus vai se revelar pela criação, Deus vai se revelar pela consciência dos homens e Deus vai se revelar pela Bíblia e, por fim, que é a revelação que nós vamos ver hoje, Deus vai se revelar por meio de Jesus.
Todas as outras revelações, elas eram imperfeitas, né? Não que Deus seja imperfeito, entendam. Essas revelações, elas eram revelações assim, para não usar a palavra imperfeitas, mas elas eram incompletas, né? Deus se revelava, mas vinha se revelando aos poucos. Ele vinha se revelando à medida do tempo, à medida da história. Deus vinha se revelando de várias formas, de várias maneiras. Ele vinha sendo anunciado, né? E se dando a conhecer de várias formas, através dos profetas, através da criação, através de sonhos, de visões, de manifestações. Mas nos últimos dias, como nós vimos aqui, né, ele vai se revelar através de Jesus. Jesus é a revelação pessoal de Deus, é a revelação definitiva, por assim dizer, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. As três primeiras que nós vimos, criação, consciência e Bíblia, ela vai só produzir assim o conhecimento de que Deus existe e se manifestaria. Deus estava lançando, né, uma promessa, uma luz de que ele se manifestaria pessoalmente um dia para o povo. Quando Cristo vem, quando Cristo encarna, Jesus é o ápice dessa revelação. Jesus é o ponto alto da revelação de Deus, né? Então, quando nós entramos aqui no capítulo 1, você vai ver, havendo Deus outrora falado de muitas vezes. Quem falou? Deus. Deus toma a iniciativa, né? Desde o Éden, né? Nós vimos que o Senhor, ele vai desde o jardim do Éden, ele vai procurar se comunicar. A partir do momento que ele cria Adão, a partir do momento que ele cria Eva, ele passa a se comunicar com eles. Todos os dias, né, na viração da tarde, Jesus se apresentava, o Senhor vinha, conversava com Adão, conversava com Eva, e aí vai começar esta aproximação de Deus com o homem, né? E Jesus também começa a ser anunciado. No Éden, nós já vemos Jesus sendo anunciado. Quando Adão e Eva pecam, quando eles cometem pecado, e quando Deus vem, eles estão escondidos, e Deus chama eles e os confronta com seu pecado, eles estavam nus. O que Deus faz? Ele mata um cordeiro e da pele deste cordeiro faz roupas para cobrir o pecado de Adão e de Eva. Este cordeiro que foi morto no Éden já apontava para a revelação de Cristo, para o cordeiro que seria morto para encobrir os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. O cordeiro que seria morto. E nós vamos ver Deus falando de várias formas, se manifestando de várias formas. Deus se manifestou através de um animal, da jumenta de Balaão. Deus vai falar de várias formas para os profetas, através de sonhos, através de revelações, e o Senhor vai se revelando, cada vez mais se aproximando do homem. Deus toma a iniciativa de se revelar. Ele não apenas cria todas as coisas e faz todas as coisas, mas ele também se interessa pelo homem. Deus também se interessa pelo homem e interfere na história do homem. Ele interfere na história do mundo, ele move a história, ele move os acontecimentos para o bem-estar da humanidade. Deus toma essa iniciativa. Deus vem ao nosso encontro. O conhecimento que nós temos de Deus não é porque nós sejamos inteligentes ou que a nossa mente alcança longe, mas sim porque
Deus quis se revelar. Deus quis. O Senhor Todo-Poderoso, ele desejou, ele quis se revelar e ele se revelou ao homem. E a pessoa de Jesus é o ponto máximo dessa revelação. É Deus vindo pessoalmente à Terra, né? E nós vamos ver também que ele fala como? Outrora, quer dizer, no passado. Deus, no passado, lembra que a carta aos Hebreus estava sendo escrita ali mais ou menos 60 anos depois, né, da morte de Cristo, 60 anos depois do nascimento de Cristo, ou seja, 27 anos depois que Cristo tinha morrido, mais ou menos 27 anos depois da morte de Cristo, da ressurreição. Então era logo ali no início da igreja. Então vai dizer que no tempo passado, antigamente, Deus falou de muitas maneiras. Antigamente, quer dizer, o autor dos Hebreus ele está levando, né, para o Antigo Testamento. Várias maneiras, ele está fazendo menção aqui dos profetas do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Para nós entendermos o capítulo 1, é importante nós destacarmos isso, que o autor ele lança o seu olhar para o Antigo Testamento. Havendo Deus outrora, quer dizer, no passado, falado de muitas maneiras aos pais, de muitas maneiras e muitas vezes, né, aos pais pelos profetas, ele nesses últimos dias, quer dizer, agora, hoje, ele nos fala através do Filho. Aí diz, olha, Deus falou anteriormente de muitas formas, de muitas maneiras diferentes, em vários tempos e épocas diferentes, aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas hoje, ele nos fala de uma única maneira. É isso que está dizendo aqui. Mas hoje, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Cristo veio ao mundo, Cristo é a revelação. Cristo é a revelação máxima, ele é a revelação superior. Né? Mesmo que Deus tenha usado instrumentos humanos no passado, profetas, né, homens de Deus que falaram, né, acerca de Deus, anunciaram, nesses últimos dias Deus falou pessoalmente. O autor dos Hebreus está dizendo, Deus veio em pessoa. Ele veio em pessoa entre nós, pelo Filho. Então ele está dizendo o quê? Que a revelação do Filho, a revelação pessoal de Deus, a vinda de Cristo ao mundo, é superior às revelações antigas. Olha só o impacto dessa carta para os Hebreus. O que o autor está querendo dizer é que Jesus Cristo é uma revelação superior aos profetas. Porque a revelação dos profetas eram ali incompletas, né? Só para aquele tempo, mas Cristo não. Cristo é a revelação definitiva de Deus, pessoal. Deus vem pessoalmente. Então ele está dizendo que a revelação do Filho ela é superior aos profetas e superior à profecia de Moisés. Porque Moisés era tido como o maior de todos. E a lei provinha de Moisés. Então, o autor aos Hebreus está querendo dizer, ele falou pelo Filho e lançou, né, uma revelação superior aos profetas do Antigo Testamento. Jesus é a revelação superior. E ele vai falar aí, vai entrar falando do Filho. Lembre-se que a carta aos Hebreus, ela é Jesus. Ela vai dizer que Jesus é superior. E que, né, de muitas vezes hoje falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo
aqui o autor vai apresentar Jesus como o herdeiro de todas as coisas. Jesus como sendo o herdeiro direto de Deus, o Filho de Deus. Então, nós precisamos entender isso aqui, que ele diz o quê? O Filho veio. O Filho foi a revelação máxima. O Filho aqui foi constituído herdeiro sobre todas as coisas, que nós vamos ver em Mateus 28:18, a quem foi dada toda a autoridade, tanto no céu como na terra, e o qual também fez o universo. Ele vai dizer o quê? A autoridade do Filho é que o Filho estava presente com o Pai na criação. O Filho, assim como o Pai, não foi criado por ninguém. O Filho, assim como o Pai, é eterno. Estava com o Pai no início. Então vejam, o escritor aos Hebreus, ele tem a preocupação de anunciar Jesus como superior. Porque lembre-se, a carta era aos Hebreus. E os Hebreus, eles estavam muito agarrados ainda à lei e aos profetas, à lei de Moisés, ao Antigo Testamento. Muitos hebreus, e nessa época a igreja sofreu uma pressão muito grande para que aqueles que tinham abraçado a fé evangélica, tinham abraçado a Jesus Cristo como Senhor, voltassem a ser judeus, a ser seguidores da lei de Moisés. Então o autor, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, vocês não precisam voltar, porque a revelação suprema, maior que os profetas, maior que Moisés, está na pessoa de Cristo. Ele não apenas é o herdeiro de todas as coisas, é o Messias prometido, é aquele que tem toda a autoridade, como ele também fez o universo. Ele estava com o Pai, é como João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o Criador de tudo, ele estava ao lado do Pai na criação, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ele vai continuar. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. O resplendor da glória. A sabedoria divina, a glória de Deus, ela estava personificada na pessoa de Jesus. É como nós vemos lá em João 1,14, que nós vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. Aquele que olha para Cristo, aquele que está próximo de Cristo, aquele que vê a Cristo, vê o Pai. Lembra que os discípulos falam, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, como que vocês me pedem para mostrar o Pai? Eu estou aqui. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um e o mesmo. Por isso, meus irmãos, entendo, este início aqui, este primeiro capítulo da carta aos Hebreus, o autor ele vai, logo nesses 4 primeiros versículos, ele vai destacar não só a revelação suprema que é Jesus, mas também tudo que Jesus é, a glória que Jesus tem. Ele não só apenas é o herdeiro de todas as coisas, ele também é o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, Jesus é Deus. Jesus é igual em glória, em majestade e em poder. Jesus é um com o Pai. Ele e o Pai são um. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Essa declaração aqui, que ele vai usar aqui, essa expressão do ser de Deus, é como
ele vai usar a palavra que nós usamos hoje para cópia, né? No grego é a mesma expressão para cópia. É como dizer, Jesus é a cópia exata do Pai. Jesus é o Pai. É como se fosse uma cópia. Na palavra grega é dizendo assim, Jesus é igual ao Pai. É parecido com o Pai. É a expressão do seu ser e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Isso está querendo dizer que o universo, né? O autor está querendo dizer aqui o quê? Que o universo e tudo que foi criado são sustentados por Cristo. Estão sustentados pela pessoa de Jesus. Né? Então aqui ele vai dizer, ele vai destacar não apenas a unidade do Filho com o Pai, mas também que Cristo e o Pai são um e o mesmo. As três pessoas da Trindade são uma só. Três se formam uma. E sustenta todas as coisas. O autor está querendo dizer que dentro da história, dentro do andamento da história, todas as coisas são sustentadas por Cristo. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas vieram pela palavra de Deus. Todas as coisas vieram a existir pela ordem de Deus, pela palavra de Deus. E como ele aqui vai dizer que o Filho é um com o Pai, ele vai dizer que todas as coisas são sustentadas pela autoridade da palavra de Cristo. Né? Cristo é a personificação do Deus invisível. E aí ele vai, né, que depois de ter, versículo 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Aqui, quando ele fala, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele vai mencionar a morte sacrificial de Cristo na cruz. Isso é muito importante porque ele vai destacar aqui, nós vamos ver em outros estudos mais para frente, né? Cristo como sendo o sacrifício superior, Cristo como sendo o sacrifício que vai tirar o pecado da humanidade de uma vez por todas, ele aqui vai dizer que após ter feito o sacrifício pelos nossos pecados, ele vai se assentar ao lado da majestade nas alturas. Jesus é aquele que salvou o seu povo dos pecados por meio do sacrifício e hoje está assentado à direita do Pai nas alturas. Então o escritor dos Hebreus está dizendo que aqui ele fez a purificação, né? E ele vai mais para frente na carta aos Hebreus, ele vai destacar isso melhor, e nós vamos estudar isso mais para frente, como Jesus como sendo o sumo sacerdote superior e o sacrifício superior. Ele a si mesmo se entregou, olha só quanta coisa em 3 versículos. Ele a si mesmo se entregou por nós e hoje está assentado à direita do Pai nas alturas. Abram a Bíblia de vocês comigo em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz:
Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Jesus Cristo, meus irmãos, o Cordeiro que estava ali, é Jesus Cristo, a revelação superior. Quando ele faz a expiação dos nossos pecados, ele se assenta ao lado de Deus nas alturas. Ele compra para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação, ou seja, nós. E ele está lá, assentado ao lado de Deus, ao lado do trono, ao lado da majestade. Então, meus irmãos, o que está sendo dito aqui, neste primeiro capítulo aos Hebreus, até aqui o versículo 4, é que Jesus Cristo é a majestade. Jesus Cristo é a revelação definitiva de Deus. Ele veio não só para ser a revelação definitiva de Deus, mas também veio para ser o sacrifício definitivo. Ele veio para trazer a salvação definitiva, ele veio trazer a libertação definitiva, ele veio dar a vida. E deu a vida por nós, nos trouxe a justificação, a salvação dos nossos pecados, e hoje ele está ao lado da majestade nas alturas. Até aqui tudo bem? Tá dando para alcançar? Tá dando para entender? Nós vemos aqui 3 versículos, meus irmãos. Estamos aí quase 40 minutos de estudo em 3 versículos. A carta aos Hebreus, ela é preciosa, é maravilhosa. E o versículo 4, o autor ele já vai deixar um gancho para o que vem a seguir. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí o autor aqui, ele vai enfatizar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Mas Bruno, mas por que isso? Porque o autor aos Hebreus se preocupou em falar da superioridade de Jesus sobre os anjos,
E nós vamos ver aqui nessa segunda parte, outra coisa que nós destacamos sobre o autor da carta aos Hebreus, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Por isso que muitas fontes, a maioria, destacam Paulo como autor, mas não se pode ter certeza, porque o conhecimento do autor aos Hebreus do Antigo Testamento é uma coisa assim, nós vamos ver, vocês vão ver, que acompanharem todos os estudos, o conhecimento era uma coisa assustadora, assombrosa, do Antigo Testamento, da história dos Hebreus, da história de Israel. Nós vamos ver que aqui o autor aos Hebreus, ele vai falar dos heróis da fé, ele vai voltar lá em Josué, Moisés, Abraão, vai discorrer pelos profetas, pelos juízes. Então, é uma carta muito rica, E ele aqui vai enfatizar a superioridade de Cristo sobre os anjos, porque em Israel, nessa época, se dava uma ênfase, e tinham alguns grupos que exaltavam os anjos, louvavam a anjos, davam muito crédito, poder aos anjos. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele vai ter essa preocupação de dizer que Jesus Cristo é superior aos anjos. Ainda hoje, nos nossos dias, nós vemos aí muito, anjos, anjos e anjos, é meu anjo da guarda, é meu anjo, é isso, meu anjo. Os anjos, eles são ministros, mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus. Nós temos na Escritura falando que muitos, aqui mesmo na carta aos Hebreus, que muitos sem perceber deram abrigo a anjos. Os anjos, eles são mensageiros, eles cumprem o ordenamento de Deus, e nós vemos em várias partes da Escritura os anjos servindo como mensageiros, porta-vozes, aqueles que vão levar mensagens. E, já que como nós estamos falando de Jesus Cristo, nós vamos lembrar do nascimento de Cristo. Quando os pastores estavam lá guardando o rebanho, na vigília da noite, os anjos aparecem para dar a notícia. Um anjo já tinha comunicado a Maria que ela seria mãe. Então, nós vamos ver os anjos assumindo esse papel de ministros, de mensageiros de Deus. Mas o autor aos Hebreus vai destacar a superioridade de Cristo em relação a eles. Ele é superior aos anjos. Versículo 5. Cristo é o Filho, os anjos, ministros. Olha o que vai dizer aqui. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Aqui ele vai começar a citar o Antigo Testamento. Ele vai citar passagens do Antigo Testamento. O Filho eterno de Deus, Cristo, ele vai tomar sobre si uma natureza humana a fim de nos livrar da morte. Ele vai assumir por algum tempo uma posição menor. Ele vai se fazer homem. Ele vai se humilhar, ele vai descer do seu estado de glória e vai se colocar aqui, como nós. Agora, quando ele ressuscita e volta para o seu lugar, ele volta, para o seu lugar ao lado de Deus nas alturas, ele é colocado de novo numa posição de exaltação e tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus é o Messias. Então o autor ele vai tomar cuidado de dizer: Jesus é o Filho. Os anjos são ministros. No texto que nós lemos em Apocalipse, quando João vê aquele que estava sentado ao trono, tinha na mão um livro selado por dentro e por fora. E João chorava porque ninguém
era digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chorava. E um dos anciãos chega e diz: calma, João, não chores, porque eis que o cordeiro que foi morto, o leão de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro. Apenas ele. E quando ele abre o livro, toda criatura, tanto no céu, os anjos, como na terra, como embaixo da terra, no mar e tudo que neles há, prostraram-se e adoraram a Cristo, ao Cordeiro. Então nós vamos ver que Jesus, ele aqui é colocado numa posição superior. Para os hebreus que receberam aquela carta, o autor vai dizer: Jesus Cristo não é apenas a revelação superior. Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o primogênito, Jesus Cristo é aquele que estava com Deus na criação. Jesus não foi criado, os anjos são criaturas. Os anjos foram criados, mas Cristo não. Cristo estava com o Pai e ele já existia antes de tudo vir a existir. Ele, assim como o Pai, é eterno. Ele não tem início e ele não terá fim. E ele vai aí, uma série de citações, ele vai no livro dos Salmos e vai usar poderosamente os Salmos. Quando ele vai falar: tu és o meu filho, tu és o meu filho amado. E ele vai aqui citar várias passagens da Escritura, do Antigo Testamento, para dizer, para confirmar a filiação de Cristo, para confirmar a soberania de Cristo e o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Se você olhar para mim, abrir comigo no Salmo, livro de Salmos, Salmo 89. Salmo 89, versículo 27. 89, 27 vai dizer: falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É uma promessa messiânica de Deus a Davi, é uma profecia a respeito do Messias. Farei de você é o meu primogênito, o mais elevado sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, nós vamos ver ele aqui destacando a superioridade de Cristo sobre os anjos, que no Salmo 45, versículos 6 e 7, nós vamos ver também duas menções, Nós vamos usar muito a Bíblia, porque, como nós dissemos, o autor aos Hebreus, ele usa muito o Antigo Testamento, e a Bíblia precisa falar. Nós precisamos deixar a Bíblia falar, nós precisamos deixar a palavra de Deus falar, para nós encontrarmos aí, as respostas para as nossas perguntas. Salmo 45, 6 e 7. Vai dizer assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então nós vamos ver aqui, o escritor ele vai nas profecias do Antigo Testamento que anunciavam Jesus como primogênito, como rei, como a raiz de Davi, como aquele que viria para reinar, aquele que o reino jamais teria fim, aquele que o reino subsistiria para sempre, para enfatizar a superioridade da pessoa de Cristo, a superioridade da mensagem de Cristo sobre todas as outras coisas, inclusive aos anjos. E no versículo 13 ele vai dizer: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. A posição de autoridade do Filho no céu, né? Ela vai ser aqui colocada, né? Enfatizada. Cristo assume uma posição de autoridade. Coloquei os teus inimigos como estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são ministros de Deus. Eles cumprem a vontade de Deus, eles cumprem, né? São mensageiros de Deus, mas não são superiores. De forma nenhuma são superiores a Cristo. De forma nenhuma. Então, meus irmãos, nós precisamos também entender que era importante aqui, e isso é muito importante nós entendermos, o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para uma sociedade, né, para que nós entendamos toda a carta. É importante que nós entendamos que o escritor ele estava escrevendo para uma sociedade que ainda estava muito presa à lei, muito presa ao passado, à lei de Moisés, às cerimônias antigas, às cerimônias do Antigo Testamento, aos sacrifícios do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que o escritor aos Hebreus ele vai dizer que todos aqueles sacrifícios eram passageiros, temporários, eram imperfeitos, eram sombras daquilo que havia de ser revelado e que foi revelado na pessoa de Cristo. Ele é a mensagem, né? A mensagem superior, ele seria o sacrifício superior, o sumo sacerdote superior, aquele que ia nos garantir a salvação, mas não uma salvação passageira, temporária, igual do Antigo Testamento, onde você tinha que ficar repetindo aquele sacrifício, mas sim um sacrifício definitivo, um sacrifício cabal, um sacrifício único, que pagou o preço, pagou a dívida para sempre. Então esta é a preocupação, e neste capítulo 1 que nós vimos hoje, o escritor aos Hebreus ele enfatiza aqui a revelação. Deus, meus irmãos, falou aos nossos pais no passado de várias formas, muitas vezes pelos profetas. Ele se revelou de várias formas, mas todas essas revelações eram temporárias, eram passageiras. Nesses últimos dias, ele se revelou através do Filho, do Todo-Poderoso, do Filho de Deus, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, que é o Criador do universo, que é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. E, além de tudo isso, ele ainda é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que, após purificar os nossos pecados, se dando na cruz por nós, ele vai para o céu e está assentado à direita de Deus. E de lá ele governa, de lá ele reina. E ele recebeu autoridade e um nome superior aos anjos, porque ele é o filho na casa, os anjos são servos. Porque aí aqui ele vai falar da superioridade de Cristo e também vai contra esse culto aos anjos que acontecia em Israel, a dizer que os anjos são apenas ministros, que os anjos também se prostram, se prostrarão aos pés do Cordeiro. Estão debaixo da autoridade do Cordeiro. Então, meus irmãos, esse foi o capítulo 1, né, da carta aos Hebreus. Né? A carta aos Hebreus ela é uma carta um pouco repuxada. Né? Nós vamos aí mergulhar mais fundo um pouco na questão teológica, nós vamos mergulhar mais fundo um pouco no Antigo Testamento, né? Nós vamos engrossar um pouco o caldo. Então é uma carta que eu aconselho aos irmãos que leiam durante a semana, leiam o capítulo, leia o capítulo 2 durante essa semana, né? Faça o que nós falamos, envie as dúvidas para o direct aqui, né? Nós não vamos falar seu nome, né, no estudo, fica tranquilo, né?
Manda para mim pelo WhatsApp, coloca no grupo da igreja, também vai dizer o nome, né? Manda para mim pelo WhatsApp, no meu privado, manda pelo direct aqui no IPB Praça, nós vamos pegar a pergunta e vamos respondendo. É importante que nós entendamos, né? E a carta, ela é preciosa para que nós possamos extrair o máximo possível de conhecimento, porque é prazeroso estudar a carta aos Hebreus. Tá certo, meus irmãos, né? Então esse foi o capítulo 1, espero que tenha sido proveitoso, edificante, que tenha trazido crescimento espiritual para nós essa noite. Semana que vem, capítulo 2, né, da carta aos Hebreus, nós vamos falar aí, né, sobre o perigo da negligência e Jesus coroado como sumo sacerdote superior, né? Então nós vamos aí engrossar um pouquinho mais o caldo, o leitinho já vai virar um mingauzinho mais grosso, né? Para nós aí extrairmos, né, espremermos essa carta aos Hebreus, extraindo aí o máximo possível de conhecimento e crescimento espiritual para todos nós. Amém, meus irmãos? Né? Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.